É uma riqueza tão grande esse capítulo, toda a carta, claro, mas vou me referir aqui ao capítulo 2, que é difícil saber o que pensar para ministrar. Difícil, tarefa tão difícil. Às vezes eu, meu Deus, eu botava a mão assim, a cabeça entre as mãos, e falei, Senhor, me ajuda. Porque não há tempo hábil para a gente explorar a riqueza que há nessa bendita carta. Um resumo teológico, eu diria assim, tem verdades, conceitos fundamentais para a igreja, fundamentais mesmo. Então a gente vai fazer esse exercício aqui hoje, espero que o Senhor nos dê graça. Agora, por favor, anote suas perguntas, muito provavelmente vão surgir, anote-as para você saber o que você vai perguntar depois no final. Eu, ao preparar a aula, eu já mesmo ia pensando algumas perguntas, e algumas com respostas, outras eu mesmo, espero que ninguém faça estas, eu não vou fazê-las, não vou dar esse mole aqui, brincadeira, mas algumas com respostas difíceis, não são muito claras. O texto é rico e profundo. Efésios capítulo 2, primeiramente, vamos ler. Alguém me empresta um relógio para eu controlar a hora, não se esqueça. Né? Ih, que problema. Quero entender esse relógio aqui. Ângelo, não se esqueça de pedi-lo no final. Efésios capítulo 2 diz assim. Permitam-me começar a ler da forma que vou fazê-lo aqui. Tá bem? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, com Jesus, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Daqui a pouco a gente lê o restante da carta. Pode passar. Eu dei esse título, Uma Nova Vida em um Novo Mundo. Vocês estão enxergando alguma coisa ali? Está difícil, né? A gente não tinha certeza se ia ou não. Bem, eu estou enxergando que eu estou com a fonte ali atrás, está mais claro. Mas a claridade ali tinha que ser a letra branca, pelo visto. Uma pena. Mas a gente... Do verso... do 1 ao 10, nós temos aí o plano de Deus que transformou radicalmente a vida do homem em Jesus, livrando da morte, a gente vai ver que morte é essa, levando-o para a vida. E o texto seguinte, que a gente não leu, já é um efeito
desta poderosa salvação na vida da sociedade, especialmente desta nova comunidade oriunda desta salvação. Uma nova comunidade resgatada, regenerada, daquela citada nos primeiros versos que estão aí em Efésios capítulo 2, surge. E a gente já começa a ter toda a fundamentação para essa nova sociedade. Pode passar. Não dá para passar daqui, né? Capítulo 11. O quê? Não estou entendendo. Não, é porque ou erro de digitação, alguma coisa aconteceu. E pode passar, por favor. O outro. Pode passar. Ele está... Isso. Versos de 1 a 3. Essa é a condição do homem sem Cristo. Queridos, é importante demais esse contexto aí. Na nossa concepção, é porque nós nos desviamos desses conteúdos aí presentes, que a gente também acaba se desviando de posicionamentos e posturas que são fundamentais na fé cristã. Se a gente não sabe da onde foi retirado, a gente também vai deixar de saber muitas verdades cruciais para a nossa vida, como, por exemplo, o que é de fato a graça, a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Só temos uma dimensão do que é o amor de Deus se soubermos o que Ele fez por nós. Então o texto começa dando um diagnóstico do homem sem Cristo. Ele está morto. Ou seja, ele está completamente alheio, afastado à vida de Deus. Ele está completamente incapaz por si mesmo, isso é morte, de se relacionar com Deus. Não há no homem nada que o permita por si mesmo se aproximar de Deus. Ele não tem mais essa capacidade, ele perde isso. Por isso ele está morto. Se querem uma palavra forte, o homem, no que diz respeito a seu relacionamento com Deus, a sua proximidade com Deus, é um cadáver. Está morto. Ele não pode se mexer, ele não pode respirar, ele não pode se movimentar em direção a Deus. Então, ele é indiferente espiritualmente às coisas de Deus. Ele é incapacitado de fazer, e incapacitado também de discernir toda a vontade de Deus, principalmente no que diz respeito a essa vontade de Deus que quer o homem próximo a si. A vontade de Deus que quer o homem reconciliado consigo. O homem está morto. E ele vai aí falando sobre essa morte. Ele diz aí em delitos e pecados, há uma pequena diferença, mas que na verdade o importante aqui é a compreensão de que está morto, porque este homem foge ao alvo de Deus, foge à vontade de Deus, ele erra. Ele não tem como acertar essa vontade, ele não tem como se aproximar em seus atos, em sua vida, em sua alma, porque está morto. Pecado, a palavra pecado, hamartia, indica que o homem erra o alvo. Qual é o alvo? É justamente a vontade de Deus. Pode passar, por favor.
E ele diz que esse homem morto, porque está morto, nessa tragédia oriunda da queda, revelada em Gênesis 3, este homem está em uma escravidão. E ele começa a falar da escravidão da vida sem Cristo. Ele fala de 3 forças que estão regendo a vida do homem sem Jesus. 3 forças poderosas que estão dominando essa vida. Paulo é bem enfático nisso. Então, a primeira força é o mundo. Mundo aqui, prestem atenção, é toda a sociedade sem o temor de Deus. Mundo é nesse sentido, não é as pessoas lá de fora da igreja. É tudo que existe, até mesmo dentro da igreja, que desvaloriza a vida e desvaloriza a vontade de Deus e gera o que a gente vê aí: opressão, violência, descaso com a vida, desumanização das pessoas. Todos os efeitos dessa morte. Então, estas coisas, todas trágicas, acontecem porque a força que está regendo são essas forças do mundo. Né? Tem também o diabo. Ele coloca aí essa expressão, principados e potestades do ar, não é isso que está aí na sua Bíblia? Não é que, gente, não quer dizer que está aqui, vou pegar um demôniozinho aqui, está no ar. Na verdade, essa expressão é para falar da dimensão dessas entidades, que é a dimensão espiritual. Tá bem? São entidades, são pessoais, elas existem de fato, mas são espirituais. Tá? São forças que estão atuando e que estão fomentando, gerando. Eu não diria gerando, nem iria usar essa palavra, porque parece que o homem sem Cristo é vítima, ele é corresponsável por isso, mas existem entidades que também querem a desobediência, por isso são filhos da desobediência. Ou seja, em Cristo não há como ter o desejo real da obediência a Deus, seguir essa vontade. O que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o processo da regeneração e da santificação também. Então, nós temos a escravidão ao mundo, nós temos forças malignas e nós temos em nós, porque senão nós seríamos vítimas dessas forças, a nossa própria carne. Carne aqui é referente, a Bíblia tem palavra de carne no sentido corpóreo físico, mas nesse sentido aqui, especificamente, é referente à nossa natureza não regenerada, que é egocêntrica, que é pecaminosa por natureza. Carne é a tendência ao pecado. Paulo fala isso em diversos momentos, dessa nossa natureza carnal, ou seja, que quer seguir o seu próprio roteiro, quer fazer sua própria vontade, que não consegue dominar os desejos, seus desejos. O problema não está no desejo, mas no domínio dele. Então, Paulo está dizendo que o homem sem Jesus, ele é escravo dessas 3 forças. Escravo. Não tem como se desvencilhar dessas 3 forças. Vai anotando aí. Na minha cabeça já vem perguntas, imagino a de vocês. Pode passar. E podem complementar também. Efeitos da vida sem Cristo. Paulo começa a dizer alguns efeitos trágicos da vida sem Jesus. Realmente não dá para ler nada, né? Está lendo, Ângelo? Ângelo está. Daqui dá. Pode vir todo mundo aqui para frente. Oi, Ana. Daqui da Ana está feliz da vida. As Anas daqui. Foi por isso. Tem aqui e lá. Exatamente.
Efeitos da vida sem Cristo. Verso 3 usa essa palavra, éramos por natureza filhos da ira. Eu quero pegar cada uma dessas expressões, não vou ficar fazendo isso com o texto todo, apenas quando eu acho que é... Bem, tudo é importante, mas fiz essa escolha aí. Éramos. Ele coloca no plural, e claro, ele faz uma menção aos judeus e aos gentios. Agora ele começa a se incluir. Todos, sem exceção, éramos mortos, éramos assim. Não há ninguém que fuja dessa condição, por melhor que seja. Todos nesse mesmo estado de condenação. Esse é o efeito. Por natureza. Tem dois sentidos aqui. Por natureza. Por natureza, bem, já que eu estou morto, o que se espera de um morto? Espiritualmente. Não se esqueçam que é nesse sentido. Né? O que se espera de um morto é que ele cheire mal, que ele apodreça espiritualmente. Essa é a consequência natural de uma vida sem Deus. Alguém que, por estar morto, segue a natureza carnal, a natureza pecaminosa, mas tem um outro sentido. Aqui também que vários teólogos, exegetas concordam. Já é aqui uma menção de uma doutrina que Paulo em Romanos depois vai explorar muito mais. Ele usa 3 capítulos em Romanos para explorar essa ideia e muitas outras passagens, falando da nossa culpa original, falando que Adão, guarde isso, porque isso também este é um conceito fundamental na fé reformada. Adão, aquele personagem, está lá representando a mim e a você. Eu estou representado em Adão. De algum modo, Adão, em seu pecado, me representa no sentido de que eu lá também pequei. É como uma herança. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Parece que nós somos vítimas. A ideia é que, dentre outras, que todos nós faríamos o mesmo. Todos nós faríamos o mesmo. Ele representa o que eu e você também faríamos. Então, essa é a nossa natureza. Tem outras questões aqui. Essa ideia vai ser explorada em outros pontos da carta, que fala dessa nossa culpa original, culpa herdada, onde a gente já nasce dependendo da graça e da misericórdia de Deus. A fé reformada, fazendo aqui um parênteses, ela acredita, tem vários textos bíblicos para isso, que enquanto não há a capacidade de se tornar responsável pelos seus atos, pelos seus pensamentos, que é o caso da criança, essa graça ainda é graça. A criança é salva a criança. A criança não é salva porque é criança, porque é ingênua. É a mesma graça que a salva, a mesma misericórdia, a mesma bondade, o mesmo plano de salvação. Como não há a capacitação de decisão, até que idade? Eu não sei, você sabe? A gente não sabe, sabe, Ângelo? A idade a gente não sabe. Mas sabemos que enquanto não há essa condição de decisão, na nossa visão, na visão reformada, a criança tem essa salvação. Tem gente que tem outros pensamentos também. Bem, não vou nem falar que pode complicar a cabeça. Por natureza, filhos da ira. Na verdade, aqui, não é que nós somos crianças que estão debaixo de um Deus que está irado e pronto a castigar. Tá bem? Filhos aqui é porque todos nós herdamos, tem essa visão. Filhos da desobediência. E ira também tem que ser entendido aqui. Não é um sentimento que Deus está com raivinha ou raiva de nós. A ira de Deus é a sua disposição, a sua inaceitação do mal. Deus não pode conviver com o mal. A tragédia que assola a humanidade. Essa é a ira de Deus.
Deus, esse é um conceito, eu acho, estou aqui vendo como é melhor expressar. O que nos salvou, com certeza, foi o amor de Deus. Concordam? João 3,16. Mas se Deus não tivesse essa ira, Ele não nos salvaria. Graças a Deus, porque Deus ficou irado com o mal. Mal que nós provocamos. A sua ira com o mal gerou nele, também, igualmente ao amor, está do lado o seu plano de salvação. Porque Deus não pode conviver com o mal. Ele tinha duas opções. Acabar com a gente, aniquilar, porque Ele não pode conviver com o mal. Deus é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Não pode conviver com o mal. Mas o homem está completamente dominado, inserido no mal. O que Deus vai fazer então? Ele aplaca sua própria ira com o seu amor. Pode passar? Esta é a situação do homem, morto, sem Deus, incapaz de conviver com Ele, gerando uma sociedade trágica, egocêntrica, injusta, sem esperança, perversa. Uma sociedade, gente, que ofende a Deus. O pecado é grave. A desobediência é grave, porque ofende a Deus. É uma ofensa ao seu amor. Deus é ofendido em sua glória e soberania. O homem diz: eu não quero saber de você. Ele trai o pacto porque desconsidera a Deus. E o homem entra nesse estado degenerativo. Não total, em outro momento a gente vai falar isso. É total no que diz respeito a todas as dimensões da vida humana são afetadas. Mas graças a Deus, não são afetadas totalmente. Ainda permanece no homem algo dessa imagem e semelhança. Todas as nossas dimensões da existência, do que nos faz ser seres humanos, nossa inteligência, emocionalidade, nossa justiça, nossa retidão, tudo é afetado drasticamente, mas não totalmente, no sentido de que não sobra nada, sobra algo pela misericórdia de Deus, e será esse algo também que Deus permite que, por onde o Senhor vai entrar em nossa vida. Falando disso, que isso vai ser mais importante lá no final, com respeito à missão da igreja. Mas nesse estado, meus irmãos, se você não conseguir guardar nada do que eu estou falando, guarde essa conjunção adversativa. É isso? Mais? Não é? Guarde só ela. Fala, João. Hã? Partícula de solidão. Exatamente. É o João. A despeito disso tudo, preste atenção, mas Deus. Gente, é absurdo esse amor. Sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos tira desse estado de morte, e em Jesus, pelo Espírito Santo, nos concede o quê?
vida. Aquela morte, como João disse, é desfeita. A morte sai de mim. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cadê o teu veneno, o teu ferrão? A morte, essa morte, é completamente derrotada, destruída. Estou começando a entender alguns conceitos, espero que sim, do que é salvação. A gente já começa a falar disso. Essa regeneração começa nesse momento, onde Ele gera vida em mim. A santificação é isso, eu sou separado dos que estão mortos para os que recebem vida. Hagios é o separado para isso. Ai, tanta coisa. Eu tenho que terminar e eu fico aflito. E Paulo, gente, realmente, quando você pega assim, é que Paulo ele usa uma expressãozinha e que está ali um compêndio teológico nessa expressão. Ele não tem pena de nós. Ele usa a expressão juntamente com Cristo. A gente passa batido nessa expressão. Juntamente com Cristo. Paulo está dizendo que a obra que Deus fez em Jesus, Ele fez em nós. Jesus ressuscitou, Ele ascendeu e foi exaltado. A nova vida consiste em que agora eu sou ressurreto, eu já estou nas regiões celestiais, ou seja, também sou exaltado. O roteiro salvífico de Jesus, eu caminhei com Jesus, quando Jesus entra na minha vida. Esse juntamente Jesus ressuscitou, eu fui ressuscitado, eu sou um ressurreto agora. Jesus ascendeu e foi exaltado, eu também. No céu, essa exaltação do Filho de Deus. O Senhor compartilhando com a gente a sua glória, juntamente com Cristo. A ideia de Paulo é que enquanto Jesus ressuscitava, e ele fala isso em Romanos capítulo 6, estava ressuscitando ali todos os salvos. Aliás, ele vai dizer que nós já somos ressurretos. Que na mente de Deus não há esse tempo. Eu e você já estamos lá sentados. Já estamos. Esta é uma dentre outras, confirmações, ou afirmações que defendem a perseverança dos santos. O crente não perde a salvação, porque ninguém pode tirar ele de lá se já ressuscitou. Ninguém pode tirar. Pode passar. Passou não. Está passando não? É esse. Ih, ficou bom agora, hein? Opa, não volta não. Por que nos salvou? Por que Deus nos salvou? Uma vez eu encontrei com um irmão na rua e ele disse assim: Deus está me abençoando muito, mas Ele sabe que eu mereço. Quase tive uma síncope ali na hora. Ele sabe que eu mereço. Ele sabe que eu mereço. Quase vomitei. Pensando em mim. Ai, Senhor, tem misericórdia. Fiquei olhando assim para ele. Eu estava atravessando e ele estava, o sinal abriu, graças a Deus. E o irmão foi embora cheio de glórias. As razões para Deus nos salvar, queridos, estão todas nele mesmo. Todas nele. Você não vai achar nada em você. Você só acha em você razão para aquele primeiro estado. Para o segundo, é a parábola do filho pródigo. É o Deus
pródigo em amor. Deus nos salvou porque é misericordioso. Não nos trata segundo o que merecemos. É um Deus de amor, está na parte 4, no versículo 4b. Um Deus que nos ama. É o amor ágape, amor incondicional. Ora, tem que ser incondicional. Se Deus, para me amar, esperar uma condição de mim, eu estou lascado. Deus me ama porque decidiu me amar. Deus me ama porque decidiu me amar para fazer de mim alguém na glória apto ao seu amor. Ele faz tudo. O seu Shed disse o seguinte sobre esse conceito: diante de Deus estamos sempre com as mãos vazias, não temos nada para oferecer. E tudo que Ele requer de nós, Ele enche as nossas mãos para receber. Graça, vocês sabem o que é. Tem uma discussão no verso 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Ambos, fé e a própria salvação, tudo vem de Deus. É dom de Deus. Graça é um favor que eu recebo, que eu não mereço. Favor imerecido. Quando se diz favor imerecido, gente, talvez a gente perca o sentido também. Favor imerecido porque o que eu mereço é o contrário do que eu estou recebendo. Mereço condenação e recebo absolvição. A bondade é outra palavrinha, se não me engano, não vou nem dizer qual é lá no original, mas eu sei exatamente o sentido. A graça é a prática, a bondade é a prática da benignidade. A bondade é aquele que ama e põe em prática esse amor. Você pode ser benigno, ter pena dos pobres, ter pena das pessoas, chorar, mas não faz nada. A igreja, ela até consegue ser benigna, se compadece nesse sentido emocional. Mas o bondoso não. O bondoso, ele se compadece e faz algo. Assim é Deus. Deus não ficou calado. É um Deus que intervém, usando uma frase aqui do Franz Schaeffer. Está presente e não está calado. Está agindo. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Ele não vacila, ele não dormita, não cochila. Porque é bondoso. Está fazendo algo. Sempre está. Sempre. E uma outra razão, eu incluí como razão, embora alguns autores não coloquem, mas eu acho que ficou didaticamente melhor, se me permitem aqui. Eu estou rindo porque você usa Stott e usa esse outro irmão aqui. Que é um livrinho bom, tá, gente? Também é mais teológico, exegético. E tem também os comentários, outros, são mais longos, mas maravilhosos também, Lloyd Jones e tal. Mas aí você mistura tudo e faz uma outra apresentação, né, dos conteúdos. Deus também nos salvou para salvar mais pessoas. Para que esse amor, essa misericórdia, essa graça, essa bondade sejam revelados a todos. Ele nos salvou para que todo mundo conheça o seu amor, a sua graça, a sua bondade e misericórdia. Alguém, a gente já leu, capítulo, versículo 7. Aqui. Para mostrar nos séculos vindouros abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso. Deus quer que todos saibam. Aqui, ele não colocou assim, para que a igreja no sentido da comunidade dos salvos, nos séculos vindouros, quando todos tiverem acesso ao que acontece na vida dos salvos, saberão quão amoroso, misericordioso, gracioso e bondoso Deus é. A igreja na terra tem que ser. Ela foi criada também para isso. Para ser uma expressão clara, visível, indiscutível de Deus.
A igreja é uma expressão e deve ser visível do amor de Deus. As virtudes, os atributos de Deus são revelados também por meio da igreja, para que todos conheçam a suprema riqueza da sua graça, suprema riqueza da sua graça. Nós somos portadores dessa missão e dos conteúdos que revelam essa suprema riqueza. E ele faz essa antítese aí, para que fique claro, tudo isso é de Deus. Ninguém é salvo por meio de obras. Ou seja, não é o cumprimento de cerimoniais, de rituais, de ordenanças. Por que não é? Porque ele deixou claro, vocês estão mortos. E pegando até 1 Coríntios 13, a tentativa de viver esses mandamentos, é lata batendo, é só barulho, não vale nada. 1 Coríntios 13. Eu não sou salvo por obras. Eu sou salvo para elas. As obras, Tiago depois vai deixar isso claro, as obras vão evidenciar que sou um salvo. Obras aqui, basicamente em dois sentidos. Obra não é apenas o que a igreja faz. Em termos de restauração da sociedade, isso tudo é imprescindível. Em termos de ações políticas, de ações misericordiosas, de compaixão, mas é também obra no sentido do versículo 4, de capítulo 1, que o Ângelo expôs para a gente. Isso é obra. Sermos apresentados santos e irrepreensíveis. Irrepreensibilidade é uma obra para a qual fomos regenerados. O que é ser irrepreensível? Hein, gente? É isso mesmo, é ser irrepreensível. Não ter nada. Timóteo fala o quê? Não tem do que se envergonhar. Não tem culpa. É isso que ele está fazendo em nós. Não esqueça que isso, fomos salvos para isso, salvos para isso. Pode passar. Ei, agora está branco. Ih, melhorou. Fomos salvos pela brancura das letras. Agora sim está nos versículos lá que eu botei lá atrás. Olha que eu revisei, gente, impressionante. Você revisa e o negócio sempre fica um erro. A mente fica condicionada, né? Estamos mortos, né? Então, não tem nada a ver. Hã? Eu não, graças a Deus. Eu não sei se eu vou... Me lembro que eu tenho uma coisa para falar sobre essa morte, em termos do nosso pecado, o que morre? Porque você deve estar pensando assim, mas eu continuo pecando, então eu não sou regenerado. Tá, isso é muito importante para nós. Da alienação para a reconciliação. Gente, Coríntios vai falar isso, Paulo vai falar a carta em Corinto, que o nosso ministério, o ministério da igreja da reconciliação, esse foi o tema até do compromisso da cidade do Cabo. Fomos mortos para que agora surja uma nova sociedade, uma nova comunidade. Deus tem um plano de que surja na face da terra uma sociedade diferente, sociedade que eu estou falando é gente, comunidade. O sonho de Deus é algo novo. É, de fato, acabar com aquelas mortes todas, e por isso essa sociedade vai ser diferente. Então ele acaba com a inimizade, ele reconcilia todos consigo mesmo e entre nós. Ele dá a base para que a gente rompa qualquer tipo de inimizade, de diferença, de distanciamento. A parede que causa separações é quebrada.
como havia naquela época uma separação muito distinta e clara entre judeus, a nação de Israel, e gentios que não eram, Paulo fala, isso acabou. Por isso o evangelho é pregado a todos, para que seja feita uma única nação. Jesus destruiu essas duas inimizades. Jesus não nos dá a paz. Ele é a paz, é o que fala o versículo 14. Ele mesmo é a paz, no sentido de que acaba a inimizade e reconcilia. Por isso surge uma nova comunidade. E ele fala aí que a lei e os mandamentos são abolidos. Guarde isso, que não quer dizer, não tem mais lei. Não é nesse sentido. Paulo está falando para uma comunidade específica, uma gente que sabe bem que a guarda das cerimônias, dos rituais religiosos, e até mesmo acreditar que a plena obediência aos mandamentos é que traria salvação. Paulo fala, esses cerimoniais, nesse sentido da função salvífica, são abolidos. Agora, nós vivemos sem desigualdade nenhuma. Somos iguais. Jesus nos torna todos iguais diante de Deus. Por isso, nós somos reconciliados com Deus, e nessa reconciliação com Ele, todos nos reconciliamos uns com os outros. Reconciliação, gente, é um termo fundamental para a nossa missão. Significa que eu agora tenho paz com Deus, tenho paz com você, eu agora sei que você é meu irmão, e tudo que estiver ao meu alcance, para que você ande em paz com Deus e viva, compartilhe das bênçãos dessa paz, aconteçam na sua vida. Sem inimizades, lá no verso 12, eu botei isso aí, quando fala, lá diz que, no verso 12, ele ainda volta ao estado de morte que a gente estava, mas ele acrescenta algo, fala, sem esperança e sem Deus. Como a inimizade é desfeita, agora a esperança é refeita. Mas esperança aqui, na Bíblia, não é, vocês sabem disso, só para lembrar, talvez alguém, esperança não é, eu espero que isso aconteça, oxalá tomara. Esperança é uma firme convicção, eu sei que vai acontecer, porque quem espera em Jesus não tem confusão, não há decepção, não há frustração, porque Ele é fiel a si mesmo. Agora nós somos reconciliados. Pode passar? Nas perguntas, talvez se surgirem, vou ter chance de voltar a algumas coisas. Todos, por meio de Jesus, temos acesso ao Pai. Aí está a primeira base para a nossa reconciliação. Nessa dinâmica, nessa perspectiva, somos reconciliados uns com os outros. Todos nós, por meio de Jesus, o Espírito de Deus, como falaria, em um Espírito, Espírito letra maiúscula, Espírito Santo. De novo dizendo que esse Espírito é esse poder que envolve, que sustenta essa comunhão. Tá bem? Agora, todos têm acesso a esse Pai. Acesso aqui, gente, não é como eu entro lá na sala do Túlio e tenho acesso a ele. E saio de volta. Acesso é no sentido de pertencimento. Eu tenho comunhão, eu passo a pertencer. E a gente vai ver pertencer. Paulo usa aqui duas expressões, são muito importantes. Pode até passar, que talvez já esteja aí. Né? Eu passo a ser concidadão dos santos. O que é concidadão? Ora,
cidadão com. Que santos? Provavelmente ele está falando aí aos profetas, aos sacerdotes, a todos os que morreram e vivem pela fé em Jesus. Todos desde lá do Velho Testamento. Nós temos a mesma igualdade, nós temos a igualdade de condições deles, os privilégios, digamos assim, os benefícios dessa salvação, dessa relação, todos nós temos. Eu passo a pertencer ao reino de Deus. Não é um acesso que eu entro e saio, é um acesso que agora eu me torno cidadão desse reino. Eu faço parte dele. Pegando esse pensamento com outros, como Jesus diz, quem vem a mim eu não lanço fora. Esse é o acesso. Para sempre você vai habitar com Deus. Conquanto eu sou partidário de que todo caminho leve a Deus. Todo caminho leva a Deus. Quem concorda comigo, levanta a mão. Gente, vocês vão concordar comigo, não é possível. Todo caminho leva a Deus. Mas só um faz você ficar com ele. A pegadinha daquele quiz. Eu ia botar essa, mas não botei, não. O quiz que alguns fizeram aí. De certo modo, todos vão estar diante de Deus. Mas alguns para serem afastados. São expressões fortes, queridos, mas são bíblicas. Como bodes. Ou seja, gente que não está regenerada. E alguns vão estar diante deles para ouvirem. Vinde, benditos de meu Pai. Ai, meu Deus do céu, que coisa. A gente perde a dimensão dessa beleza. Um dia eu vou ouvir. Eu até penso aqui comigo, desse meu jeitão. Falei, você está brincando, eu não pode ser. Não, venha, Vande, vinha, bendito de meu Pai. Fala, é misericórdia mesmo. É misericórdia. Vinde, benditos de meu Pai. Esse é o acesso. Um acesso inarredável. Esta é a vontade com cidadãos dos santos. É igualdade de condições, de privilégios também, de responsabilidades, é claro. Toda a Bíblia. E somos família de Deus. Por isso que a gente se chama de irmão. Não é? Você é meu irmão. Olha para o teu lado aí. Olha mesmo. Olha para mim não. Olha sua irmã, olha. É irmã mesmo. Essa irmandade, Reneu, meu irmão, vai durar para sempre. Se meus irmãos forem de Jesus, e creio que são, também. Mas essa consanguinidade aí não me garante essa fraternidade. Aqui não. Como disse Zagalo, vocês vão ter que me aturar no céu também. Porque eu sou eterno e eternamente, Denise, seu irmão. Espero que você ache isso bom, né? Eternamente família de Deus. Você é família de Deus. Gálatas diz isso, que Deus, o plano de Deus com sua igreja é formar uma família. Onde Ele é o Pai. Gente, guarde isso. De mortos, naquele estado degenerativo espiritual total, para família de Deus. Isso é graça, isso é misericórdia. E se Jesus não tivesse morrido na cruz, nada disso teria acontecido. Se o Espírito Santo não tivesse sido enviado, nada disso teria acontecido. Tem mais um? Acho que é o último. Esse tem. Tem mais um depois lá. O alicerce dessa nossa comunidade, ou seja, essa família e esse reino dos concidadãos, não inventam um modo de viver. Roteiro já está dado, a base está dada, os princípios estão dados. Se a coisa está feia no nosso meio é porque a gente está fora da base. Se não estamos vivendo tudo o que nos é concedido nessa família e nesse reino, é porque não estamos vivendo na fundamentação.
O alicerce é o fundamento dos apóstolos e profetas, que na verdade são as Escrituras, a palavra de Deus. A igreja cai só por uma razão, porque foge do fundamento. Igreja é eu e você. A condição para o êxito, para a saúde, para a preservação desta nova comunidade, depende da dependência e obediência à palavra de Deus. Depende disso. Eu tenho visto a igreja evangélica brasileira inventar roteiros que são terríveis. Aí fica essa coisa esquisita, feia, cadavérica também, que é a igreja. Está ali. Por isso, a relevância crucial de nós conhecermos a palavra de Deus, e esse é um intento, essa é a missão da escola dominical, para a gente conhecer a Bíblia. E não cessa, eu que sou pastor, estudei teologia, eu às vezes, sinceramente, falo, meu Deus do céu, por que eu não atentei para isso antes? Dá vontade de dar um cascudo na cabeça. Está ali. Dependência e obediência à palavra de Deus. Conhecê-la. Quanto amo a tua lei, é minha meditação. Uma digressãozinha rápida. Todos sabem, eu sou psicólogo. Claro que existem enfermidades que devem ser tratadas por profissionais da área psi, sejam psicólogos ou psiquiatras. Tem sim. São distúrbios que são estruturais e que precisam de, essas pessoas, de profissionais que saibam lidar com isso. Assim como o conhecimento da palavra de Deus não trata a cárie. Eu não conheço uma Bíblia que se mastigue ou leia. Deus nos deu sabedoria para isso. Então, existem coisas que são necessárias, onde é necessária intervenção psicológica e de outras ordens, médica e tal. Porém, estejam certos, muita coisa seria resolvida, muita, se tão somente a gente compreendesse a Escritura e vivesse ela. Casais que não compreendem a dinâmica relacional da submissão mútua, o amor, fruto do Espírito, enfim, está ali. E eu vejo assim, meu Deus, se essa pessoa só vivesse, ou fosse capaz de viver algo do que a palavra de Deus diz, o que o Espírito Santo nos torna capazes, tantos problemas seriam resolvidos. Fechei o parênteses, demorei, mas fechei. Último lugar. A igreja é um projeto de Deus, igreja nós, ainda em conclusão, verso 22 deixa isso claro, para a habitação de Deus por meio de seu Espírito Santo, para que Deus habite nela. De certo modo, queridos, Deus habita em mim, claro, o Espírito Santo. Mas o que Paulo quer dizer é que Deus habita na comunidade dos santos. As ações de Deus, seus atributos serão revelados na comunidade, no nosso ajuntamento, na nossa comunhão. Sua graça, misericórdia, bondade, salvação serão conhecidos por todos, por meio dessa igreja. Logo, se não há unidade para a qual fomos salvos, não haverá também o quê? Que conclusão vocês chegam? Se a unidade é imprescindível para que Deus seja revelado, se não há unidade, não há missão. Nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É esse o sentido aqui de uma comunidade que está sendo trabalhada por Deus,
Ele vai apresentá-la perfeitinha, graças a Deus por isso. Cabe a nós entendermos essa vontade, esse projeto, esse plano, e se nós juntos não fizermos as críticas necessárias, as avaliações necessárias, o retorno necessário à palavra, para vermos no que não temos sido expressão daquela igreja que Ele quer que sejamos, se não fizermos isso, a gente não cumpre a missão com certeza é outra. Mas esse Deus está preparando o seu povo para habitar nele, evidenciar sua presença nele, por meio do Espírito Santo. De novo, é o Espírito quem consolida essa ação. Bem, eu quero abrir para perguntas, se houver. Se alguma coisa eu não fui claro, fui confuso, aqui na minha cabeça as coisas ficam, mas às vezes, eu até sinto que às vezes eu dou um salto, então não sei se aconteceu. Ângelo querido, se quiser complementar algo, todos, à vontade, é tanta coisa que às vezes não fica claro. Agora eu preciso de alguém que leve o microfone lá. Não tem um microfone aqui sem fio, ou leva o com fio? Pega lá para mim, Ângelo. Gente, vem para aqui. Você se importa de vir para aqui? Que não vai chegar. Quem quiser perguntar, vem para cá. Pode perguntar o que quiser, eu tenho resposta para todas as perguntas. A maioria não sei. É resposta, eu não vou te deixar sem resposta. Nada vem da gente, né? De nós. Nada. A fé é um dom, e a fé é um dom de Deus, não é isso? E aquele que não recebe esse dom, ele tem culpa? Se a fé é um dom de Deus, e o que não recebe o dom de Deus? Olha só, primeiramente, todos já são culpados. Tá bem? Começa daí. Não há um justo, um sequer. Então, em Adão, herdamos a culpa. Mas na questão da salvação, eu já estou do outro lado, da salvação. Por exemplo, a gente tem fé e nós somos salvos, né? E aquele que não recebeu o dom da fé, que não recebeu o dom, porque o dom vem de Deus, e o que não recebeu o dom? Porque nada vem de nós. Ok. Aí você vai entrar nessa questão que a gente não consegue fazer a mistura devida, tá? Mas é da vontade de Deus que todos sejam salvos. E essa palavra tem que ser pregada a todos. E há um convite de arrependimento. De algum modo, há uma participação decorrente daquilo que ainda há no homem, da imagem e semelhança de Deus, que possibilita esse contato, essa relação. Há uma responsabilidade nesse homem para essa abertura, tá bem? Para essa decisão por Jesus. Então, a visão, uma delas é essa: há uma responsabilidade na aceitação ou não desse evangelho que é pregado. Então você vai ser responsabilizado por ter aceitado ou não esse evangelho, tá bem? É como se Deus concede o dom, de algum modo você preferiu aquele estado de morte. Provavelmente, não sei. Quais as razões? Então, o dom é concedido a todos. Não. Aí a pessoa prefere o estado de morte ou não. Ela é responsável por isso, sim. Eu não sei se você está falando aqui de predestinação, é claro que está. Não, acaba sendo, né? Mas, acaba sendo. Não, porque fala claramente que a fé é um dom de Deus. É um dom. Que isto não... É um dom. Agora, há a possibilidade, no meu entendimento, de se rejeitar, por parte desse homem, né? Rejeitar essa oferta gratuita e misericordiosa. Tá bem? Ele não vai ser condenado por isso. Ele já é condenado. Ele não quis aceitar a salvação. Ele já está condenado. Ele não vai ser salvo porque já está condenado. Guarde isso. Entendeu? É sutil. Quer complementar algo, Ângelo? É difícil, né?
Esse assunto todo mundo gosta de fugir. Esse é um assunto complicado. Eu já encarei mais. Eu estava aqui pensando, enquanto o pastor estava falando, de uma ideia. É pobre, mas ela me veio agora de manhã. Às vezes de manhã os neurônios não estão ainda todos ligados. Quem já comeu melancia, já viu que quando parte a melancia, dentro da melancia, fazendo parte da melancia, tem milhões daquelas sementinhas brancas que são novas melancias em potencial, seriam sementes da melancia. E a melancia, ela se compõe da casca, da polpa vermelha e aquelas sementinhas que estão lá, que são melancias em potencial. Quando a gente fala que a nossa herança decaída em Adão, a gente fica culpando Adão, dizendo, está vendo? Eu estou perdido por causa de Adão. Que se Adão não tivesse caído, hoje não precisava nada disso, eu estava bem. Nem de evangelho eu precisava, porque eu não tinha caído. Só que o problema é o seguinte, eu era melancia já. Eu já estava lá. Em Adão, todos nós estávamos. Quando a natureza humana de Adão cai, caímos todos, porque não foi por culpa de Adão, nós estávamos em Adão. Todos nós caímos porque todos nós estávamos em Adão. Não sei se eu estou me fazendo entender. Nós não fomos herdeiros do pecado de Adão. Nós estávamos pecando em Adão, porque nós fazíamos parte da humanidade que foi gerada em Adão. Quando Adão cai, todos nós éramos, entre aspas, Adão. Caímos todos. Portanto, todos nós fomos condenados. Eu não nasço bom e depois fico ruim. Eu não nasço santo e vou ser condenado depois. Eu já nasço condenado, eu já nasço ruim, porque a minha natureza é de melancia que estava lá na sementezinha em Adão. De maneira que toda a humanidade estava condenada. Essa é a verdade bíblica. Não havia gente boa e gente ruim. Todos estávamos condenados. E o que a palavra usa, a expressão em Adão, e não sei se vocês perceberam quantas vezes aparece em Efésios a expressão em Cristo. Depois contem, antes do almoço, enquanto está botando a comida no prato, vai lendo quantas vezes aparece em Cristo. Então todos nós estávamos condenados. É a revelação bíblica. E a palavra diz, foi o texto pregado na aula passada, que então ele nos escolheu lá antes da criação, quando isso tudo estava ainda na mente de Deus, nada ainda havia se tornado uma realidade visível, porém era uma realidade na mente de Deus, isso precisa ficar claro. Quando está na mente de Deus, e Deus assim decide, o que está na mente dele já existe na realidade. Vai se tornar materialmente palpável, historicamente acontecível, mas já está na mente de Deus, já vai acontecer daquele jeito. Então, na mente de Deus, ele escolheu, e é o que diz a palavra, não sou eu que estou inventando, escolheu e predestinou para a salvação aqueles que ele quis escolher. Mas existe na mente de Deus tudo isso que você está falando, até a criação do mal, porque quem criou o mal foi Deus. Isso, criou na medida em que permitiu o quê? Porque de Deus só vem o bem, né? Não há o mal nele. Mas peraí, dona Carmen, não vamos desviar, eu sei que esse assunto é maravilhoso, mas a gente já vai caminhar por quem criou o mal e por que ele deixou o mal entrar no mundo. Vamos deixar isso para uma outra aula com o pastor Vanderlei. Aqui voltando aqui no resgate disso, agora nós estamos em Cristo, é o que diz o texto várias vezes. Então, vou resgatar o que eu falei domingo passado. Vamos largar de lado o debate, a discussão estéril de séculos, que nunca foi resolvida, e nem sou eu que vou resolver, nem dona Carmen, nem dona Lenzinha, que é a nossa mãe. Ninguém aqui vai conseguir explicar que critérios Deus usou, diz a palavra que foi o beneplácito da sua vontade, então está dentro dele,
porque ele escolheu uns, dentro de uma condenação ampla, geral e irrestrita. Ele não condenou todo mundo e salvou uns, não. Todos já estavam condenados. Ele escolheu salvar alguns, é o que diz a palavra. E a mesma palavra diz que todos nós, ouvindo a mensagem, cabe nos escolher aceitar ou não. São duas verdades que correm junto nas Escrituras e que eu e você não conseguimos juntá-las. Se é Deus que escolhe, mas se sou eu que tenho que aceitar. Todas as duas verdades são bíblicas. E eu, como tenho mente humana e Deus tem a mente divina, e a mente divina não cabe dentro da mente humana, porque se a mente divina coubesse dentro da mente humana, a mente humana era a mente divina, ou a mente divina era a mente humana. Ok? Então ele tem a mente, só um instantinho, ele tem a mente divina e eu tenho a mente humana. E a palavra diz que foi ele que escolheu, mas a palavra diz que eu devo, ouvindo a palavra, aceitá-la ou rejeitá-la. Então vamos lidar com o que me compete e deixar o que compete com Deus. O que é que me compete? Ouvir? Quero. Vou orar e vou pregar. Ele vai aceitar ou não vai aceitar? E eu só vou saber quem foi escolhido, quem não foi escolhido, quando eu chegar no céu. Não vou agora saber. Fulano, nem vou pregar mais porque ele não foi escolhido. Beltrano, quem sou eu para saber quem foi escolhido, quem não foi? Isso está na mente de Deus. E eu não vou conseguir explicar. Então vamos nos ater, investir o nosso tempo no que é prático e no que nos compete. Nos compete ouvindo a palavra, aceitá-la. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, orar e interceder por todos, jejuar e fazer a nossa parte. Isso está muito claro. Então eu vou fazer o que me compete e largar de lado o que eu não sei e o que eu não entendo. O nosso grande equívoco é que gastamos tempo e energia espiritual para discutir o que eu não vou entender nunca e deixo de fazer o que me compete. Que é ir, orar, jejuar, interceder, insistir, pregar, evangelizar. Se eu fizer isso, vou chegar lá em cima e Deus vai bater nas minhas costas. Seja bem-vindo, servo bom. E que a gente precisa também saber a razão de nossa fé. Quando nos perguntam, a gente sabe responder. Eu concordo com você, que tem mistérios que pertencem a Deus, nós não vamos entender. Esse mundo que é um caos tem uma ordem nesse mundo, Obrigado. Uma ordem dada por Deus, mas a gente precisa também saber a razão da nossa fé. Obrigado, e estudar a palavra. E obrigado por me achar capaz de responder essa pergunta. Você foi o maior elogio que você já me fez até hoje. Pena que eu te frustrei. Porque... Obrigado, Ângelo. Tem que chegar aqui, Renel, porque grava lá e... Eu ia falar, só me permite uma coisa que eu falei que ia falar, lembra? Efeito do pecado. Por que eu peco? O que foi aniquilado é justamente a consequência do pecado. Não tem mais domínio sobre mim. Tá bem? Que é a condenação. Está desfeita. Mas ainda há forças, aquelas forças lá ainda querem me fazer pecar. Mas a consequência final está desfeita. Só isso que eu lembrei lá. Por favor, Renan. Pastor, não é propriamente a pergunta, mas é um texto que me veio à mente quando a dona Carmen perguntou aqui, e o anjo estava respondendo, que é Romanos 9, verso 14, diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Mais abaixo, no verso 18, diz: logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Então, texto que tem a ver assim, com essa pergunta e com essa resposta, com esse assunto que é um mistério. Obrigado, de fato, para a gente, que é a soberania expressa de Deus, e nos apropriamos dela pela fé. Amém. E cabe a nós pregar o evangelho a toda criatura. É mandamento. Temos que pregar. Ele mandou... Evangelho, esse evangelho da salvação. Tem que chegar aqui, meu irmão. Dá chance só umas 10 perguntas, tá? Brincadeira. Sai não, brincadeira. Então é tua, né? Pastor, eu fiz uma anotação rápida em Efésios 2:6, quando tocou no tema e nos fez assentar nos lugares celestiais. Logo depois veio uma assertiva dizendo que ninguém pode tirá-lo de lá.
passou para a gente a ideia de que seria uma ação de terceiro. E a pergunta, a indagação que se faz: o próprio cristão, então, ele pode se tirar de lá? Ou qual é o entendimento dessa doutrina que nós acreditamos? Ninguém, nada nos separará do amor de Cristo, essa é uma expressão. A fé reformada, ela acredita no seguinte: eu não fiz nada para ser salvo, ele fez tudo, e nada pode ser feito para que eu perca essa salvação, depois que Jesus garantiu ela para mim. A garantia da salvação é o Espírito Santo, tá bem? Enfim, seríamos miseráveis se fôssemos os tutores de nossa salvação. Miseráveis. Deus me livre. Já me livrou, graças a Deus. Não somos os tutores, os guardadores. Quem é o Espírito de Deus e o efeito salvífico de Jesus é inquebrável. Existe essa... inquebrável. Nada te afasta mais de lá. Tá bem? Isso é fundamental. Me permita, pastor, nós não podemos perder a filiação, porque já nascemos de novo e recebemos o DNA de Deus, é o que diz Pedro, permanece em vós a divina semente. Portanto, quem é filho, ainda que seja ruim, ainda que seja assassino, ainda que seja ladrão, estuprador, sequestrador, flamenguista, o que quer que ele seja. Nessa ordem, hoje. Ele, então, eu já não sei o que vem primeiro em nível de gravidade. Ele é filho. Ele é filho. O que ele pode perder são os benefícios oriundos da filiação. As bênçãos, exatamente. Então ele perde paz, ele pode perder a alegria, ele pode perder a comunhão, ele pode perder o prazer, ele pode perder, enfim, o que decorre de ser concidadão, de estar assentado no trono, mas viver miseravelmente. Você pode saber que tem uma conta bancária com seu nome de 4 trilhões de dólares depositados já no seu nome, no banco, e sentar numa calçada e ficar pedindo esmola numa sarjeta. Porém, o dinheiro continua depositado no seu nome no banco. De maneira que você é filho em Cristo, você está assentado nas regiões celestiais. Quando Deus olha para Jesus, me vê, é o que diz a palavra, eu estou lá, e eu posso, por decisões próprias, por atitudes, colher os frutos de viver miseravelmente, sem paz, sem alegria, sem gozo e sem comunhão. Porém, a filiação eu não perco nunca. Não perde. Quando bater o martelo, o Senhor voltar e as portas se abrirem, o que vai ser checado é se eu fui lavado com sangue, se o meu nome está escrito no livro da vida e se eu estou em Cristo. Se eu vivi 50 anos depois de salvo na sarjeta, foi um problema gerado por mim, mas a filiação eu não vou perder jamais. Não perco. Oi? Gente, se me permite, irmã querida, é uma pergunta interessante, ela não tem uma ligação, eu posso responder, pedir para não orar, porque não tem arrependimento, mas a gente tem que procurar assim, as perguntas que têm a ver com o tema, mas eu vou responder, eu não consigo. O que você acredita que esse pecado é uma decisão escolhida, deliberada e consciente de rejeitar ofensivamente a ação do Espírito Santo regeneradora. É quem decididamente se opõe a essa ação do Espírito Santo de Deus. Decididamente, claramente, tá bem? Isso é também uma possibilidade. Não há uma explicação no contexto anterior nem posterior do que é isso. Eu penso isso segundo alguns teólogos, mas eu não posso te afirmar com certeza o que é. A gente, na verdade, não teve um esclarecimento de Paulo do que é esse pecado contra o Espírito Santo. Deduz que é o que eu te falei aqui, mas não fica na cabeça com minhoca achando que aquela mentira que você fez, já tem gente assim, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Está arrependido?
provavelmente não é esse pecado. Porque quem conduz ao arrependimento é o Espírito Santo. Você tem culpa, tristeza e pesar, já não é isso de cara. Pois não, querida. A minha pergunta até surgiu, que a gente dá aula no departamento infantil, e às vezes as perguntas das crianças são assim, tremendas. Aí tem a ver com Efésios 2, eu estava dando aula sobre o fruto do Espírito. Aí, anotei aqui para não me delongar na pergunta. Minha pergunta é a seguinte, uma das crianças me perguntou o que eles tinham que fazer para ser irrepreensível. Aí eu tentei, porque assim, ninguém com força vai ser irrepreensível. Eu tentei canalizar para Gálatas 5, 22, né? Acreditando que seja algo ligado ao fruto do Espírito, que diz, contra essas coisas não há lei. Então eu estava refletindo com as crianças sobre uma árvore não fazer força para dar fruto, que é uma coisa natural. Se elas estiverem ligadas na videira verdadeira, aí abrir lá em João 15, naturalmente a seiva do Espírito vai fazer com que elas produzam o fruto. Só que na hora que eu estava explicando isso para elas, veio uma dúvida que agora eu vou perguntar ao senhor. Aqui em Efésios 2 diz que tudo é pela graça, que Deus fez tudo isso, formação dele, não foi nada que seja nosso esforço. Mas quando aquele texto que Paulo diz que ele sente dores de parto até que Cristo seja gerado em nós. Aí eu fiquei refletindo, se alguma criança me perguntar esse versículo, quando me perguntaram sobre ser irrepreensível, eu liguei ao fruto do Espírito. Até submeto aqui ao crivo do professor se realmente pode ser essa a resposta. Agora, se alguém me perguntar, tia, o que é isso? De sentir dor de parto até que Cristo seja gerado em nós. Se a salvação é pela graça, se Deus fez tudo por nós, o que nós temos que fazer? Porque dor de parto transmite um esforço, uma luta, um suor. O que significaria isso dentro de Efésios 2? Para que eu fosse salvo, eu não fiz nada, nunca vou fazer nada. É graça. Deus fez tudo no plano de salvação. Na morte de Jesus na cruz, tudo está feito. O Espírito Santo, então, ele me traz uma nova vida. Ele me separa para o reino do Filho do seu amor. Ele começa em mim, esse Espírito Santo, a não mais querer viver naquele padrão funesto do morto, porque agora eu tenho vida. Eu me volto à conversão. Nesse tempo que ela é feita, se inicia um processo de regeneração. Um machucado, lembra da regeneração do machucado, né? A ferida, os vermes saem tudo e vai regenerando, e é um processo lento, não é? Então, vou pegar essa analogia aqui, mas você tem que ter cuidados, e às vezes é injeção, às vezes é dor. Esse processo do qual eu participo com minhas escolhas, minha decisão, meu esforço, minha dor, eu estou implicado nele, é o custo do discipulado. Não há custo para ser discípulo, mas para viver como sim. Dói não pecar muitas vezes, e dói lá dentro, é ruim demais, porque pecado é bom demais de fazer na nossa carne, muitos são, por isso que a gente sofre. Mas eu tenho em mim o Espírito Santo que me dá uma nova vontade, um novo desejo, um novo caminho, uma nova disposição, me dá arrependimento, me dá um desejo, uma vontade de seguir outro caminho, o caminho de Deus, a palavra de Deus. Eu sofro por isso, gera arrependimento, gera culpa, e repito, muitas vezes isso é sofrido. A gente não tem que banalizar esse custo do discipulado. Não em ser discípulo não há custo, o custo foi de Jesus, mas para que eu siga essa vida, tá bem? Nesse sentido, eu tenho, Paulo até usa a expressão que esmurra o próprio corpo, né? Você ia falar isso? Esmurra o próprio corpo. Veja bem, gente, o regenerado, ele quer saber de uma coisa, ele quer fazer a vontade de Deus, ele é regenerado, ele é convertido para Deus, ele é separado para ele quer viver em comunhão com Deus. Então,
E isso tem que ser nutrido. A palavra gera essa consciência, a comunhão, o louvor, a edificação, a exortação, tudo isso vai gerando. E muitas vezes eu tenho que pagar esse preço. Há um sacrifício, não para salvação, mas para viver a vida com Deus, há sim. Essa coisa, não há mais sacrifício, há sim. Não para ser salvo. Tá bem? Ser salvo, o sacrifício foi o de Jesus, mas para viver essa vida, como Paulo disse que esmurro, ele quer dizer o seguinte: eu amo a santidade, eu amo a vida com Deus, eu não vivo me martirizando, é outra tensão que a gente tem que saber viver. Eu não vivo me martirizando, como eu já vivi no meu passado, dava uma topada e pedia perdão a Deus, achando que era consequência de pecado. Eu estou em paz com Deus, mas o Espírito me conduz à vida com Ele, e me ajuda a pagar esse preço, que é muito difícil. O que Jesus nos ensina é que sem Ele, nem esse preço eu sou capaz de pagar. Não sou. E mais, minha irmã, sem você eu também não sou capaz. Por isso que é família. Eu não sou capaz, não me torno, fica muito difícil sozinho. Quem ama a Deus, é a frase, ama a família de Deus e quer viver com essa família. Não tente viver sem essa família, vai se esborrachar, porque não dá. A vontade de Deus é essa, que a gente esteja junto para tornar possível as obras que são a missão e essa vida irrepreensível. Mas não nos iludamos. Porque às vezes eu penso, será que eu sou regenerado? Tem coisa que eu ainda tenho tanta dificuldade. Justamente por saber que é dificuldade, por sofrer, por orar, por confessar, é que o Espírito Santo está me dizendo: você é do Pai, porque você não se agrada no pecado. E se você está vivendo em algo que se agrada do pecado, em algum momento, nem que seja lá naquele último espirro que você dá, sabe? Você acredita que naquele momento final, aquela obra total é feita, de algum modo, o Espírito Santo, naquele momentinho, milésimo de fração de tempo, ele vai regenerar totalmente. Que diante de Deus não chega ninguém em pecado. É muita coisa, né, gente? Mas é bom, irmãos? Sim, Ângelo. É essa questão que a Silvia está levantando aqui, de por quem eu sofro as dores do parto, basta olhar para pastores comprometidos com o seu rebanho, que você vai entender o que é sofrer de novo as dores do parto. Porque se o pastor está envolvido com as suas ovelhas de verdade, todas essas dores e lutas e sofrimentos e a dificuldade de fazer com que o seu rebanho caminhe nessa direção, gera jejum, oração, tristeza, preocupação, investimento de tempo, dor no estômago, como está dizendo aqui a irmã, vai tomar o seu omeprazol, vai tomar o seu meio Rivotril à noite para dormir, porque quando ele bota a cabeça no travesseiro, ele lembra da separação de um casal de amigos, do sofrimento que um filho está gerando num pai, da comunidade. Então, essa dor que vem lá no fundo tem a ver com o quantum de comprometimento você, pai, tem a ver com as suas ovelhas, seu pastor com as suas ovelhas. E Paulo era alguém tão comprometido com o seu rebanho, com os seus filhos na fé, que ele sentia as dores de quem estava gerando novamente. A dor de um pai, de uma mãe, no caso ele era pai, porque era homem. A dor era tão forte quando ele sentia que tinha que fazer um investimento para que a igreja andasse, crescesse, amadurecesse, que essa dor para ele era quase semelhante à dor de quem estava dando à luz. É isso que ele quer dizer. Duas dores. Essa, que dói, a santidade, é um custo, e dói você gerar essa vida, os filhos de Deus, e gerar a vida que Deus quer, esse cuidado pastoral. O bom pastor dá a vida. Alguém mais? Alguma pergunta? Não? Deixa eu só, desculpa, a irmã quer falar. Não é uma pergunta não, mas no começo você falou aí sobre a criança, a idade que a criança tem, capacidade para se decidir por Cristo. Aí eu me lembrei, naquele livro O Cristão, que ele fala que Cristo é o caçador, nós não vamos a Ele, Ele é que vai a nós. E eu me lembrei também que a minha conversão foi quando criança. Então, Ele é que foi em minha busca. Eu não tinha nenhum entendimento, e eu fui encontrada e fui apanhada por Ele.
Fui caçada, né? Agora, antes do Ângelo falar, obrigado, minha irmã. Não esqueçam, mortos, salvos, reconciliados, para começarmos uma nova história. Essa nova história não é só entre nós. De algum modo, nós levamos esses efeitos da salvação para a sociedade, sem prescindir da mensagem da cruz, que é um problema. Muitas vezes a igreja leva, mas leva essa bênção, porque passamos a amar os que ainda estão mortos, mas temos que também levar a mensagem da cruz, né? Que é o que regenera também. E ainda que este não aceite essa mensagem, ainda assim eu tenho que ser na vida dele uma bênção, porque eu sou regenerado e Deus, essa é a vontade de Deus, Deus os ama. Sim, Ângelo. Uma observação final a respeito de Efésios, no capítulo 2, um texto aqui que foi ministrado, no capítulo 2, verso 15, que diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Eu acho que é interessante saber, os irmãos lembrarem, que a lei, a vontade de Deus, não vai cessar nunca. Quando diz que a lei foi abolida, não como regra de vida, mas como na forma de ordenança. A gente não pode esquecer desse detalhe. Ou seja, nós ainda estamos submissos a andar de acordo com a lei de Deus. Só que, como Jeremias 31 nos diz, quando o Espírito Santo veio, implantou dentro de nós a lei. Agora a lei é vivida pela graça, pela ação do Espírito. Nós não vivemos a lei agora na forma de obediência a ordenanças, mas vivemos essa lei no prazer, na alegria e na direção que o Espírito Santo dá dentro de nós. Senão vai parecer que com Cristo se instalou a anarquia, que seria a ausência da lei. Aí é bem claro quando diz, aboliu na sua carne, ou seja, quando ele morre na cruz, ele cumpre cabalmente a lei e abole na sua carne, no seu sacrifício, a lei na forma de ordenança. Mas Jesus mesmo disse que ele veio para cumprir a lei e até o quê? O que diz lá? Até o final não vai passar da lei o quê? Nenhum tio. Então nós nos mantemos debaixo da direção e da necessidade de andarmos de acordo com a palavra de Deus. Só que ela não nos salva nem nos condena.